Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é para apresentar aqui para vocês aqui os recebidos. Esses livros aqui já tem um tempinho que eu recebi eles. Na verdade, eu recebi esses livros lá em março e só agora eu consegui gravar para mostrar para vocês, tá? A primeira obra, que é da editora Carambaia, traduzido pelo Renato Marques. Temos Naomi Klein, né, lançamento de 2024. E Naomi Klein, ela é uma canadense, uma jornalista canadense muito respeitada no campo político. E eu já vou assim, de cara falando que a Naomi Klein, ela é uma escritora canadense, tem vários livros publicados, e ela é professora associada do Departamento de Geografia da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, no caso. Então ela vai pegar esse conceito nessa obra, e aí ela vai comentar, ela vai falar sobre, inclusive ela vai falar sobre vários assuntos, mas ela vai falar justamente sobre as teorias da conspiração, como que as teorias da conspiração, juntamente com as redes sociais, criaram basicamente toda uma realidade alternativa, uma realidade paralela que os grupos que acreditam nessas e que acreditam e que propagam essas teorias da conspiração, eles realmente acreditam profundamente nessas ideias. Então, inclusive, eu já adianto que a Naomi Klein prevenir talvez um certo desconforto, né, talvez. Então, por que eu falei que é interessante já mostrar, já definir aqui, né, o campo político que a Naomi atua? Porque pode ser que você seja ali, acredite nessas teorias, talvez, eu acho muito difícil alguém acompanhar o nosso canal aqui, ter essa orientação política, que eu acho que eu já deixei bem claro a orientação progressista do canal. Claro que a gente não eu nunca me identifiquei com uma, como é que se diz, gosto muito de leituras políticas, né, de estar por dentro, inclusive, né, dos debates políticos, mas eu nunca me identifiquei com uma militância, nunca me identifiquei, nunca tive essa cultura, talvez pelo fato de nunca ter uma referência, né, familiar, por exemplo, nunca tive. Mas, por exemplo, no dado momento em que eu compreendi o jogo político, no dado momento em que eu comecei a entender, a encaixar as peças do quebra-cabeça, aí eu consegui encaixar onde é o meu lugar ali na fila do pão, basicamente. Então, ela é uma escritora, uma jornalista, uma pesquisadora orientada pelo espectro político da esquerda. Então, basicamente, se você não se identifica com as pautas, né, da esquerda, então talvez a obra não vá te agradar muito. Ou talvez se você queira entender um pouco mais os mecanismos de funcionamento dessas teorias da conspiração e como a teoria da conspiração, inclusive, deixou de ser teoria da conspiração para se tornar uma realidade para essas pessoas. Acho que é interessante a obra da Naomi Klein, tá? Então fica aí a dica, Naomi Klein, repetindo, da editora Carambaia. Próximo livro aqui é Outros Mundos, do pesquisador escocês Thomas Halliday, que ele coloca o título do livro, né? Outros Mundos, uma jornada pelos mundos extintos da Terra. Inclusive a capa muito bonita, né, da editora Crítica. Esse é o primeiro livro publicado desse pesquisador pela editora Crítica, e é um livro muito bacana, muito interessante, porque o autor, deixa eu só olhar aqui a formação dele, ele tem doutorado em paleobiologia pela Universidade de Londres, né? University College London, enfim. E essa tese dele, né, essa tese que rendeu o doutorado dele, ele ganhou uma medalha em 2016, uma medalha John C. Marsden, da Linnean Society of London, né, enfim. Então, basicamente, o Thomas Halliday, ele faz um trabalho bem interessante nessa obra, porque ele faz todo um estudo passado, né, da Terra, ele faz ali uma pré-história, ele faz ali um antecedente pré-histórico da história da Terra, mostrando que, por exemplo, as mudanças climáticas que estão acontecendo agora já aconteceram em outros cenários lá no passado. Então ele explica como essas mudanças climáticas, elas ocorreram no passado, como afetaram algumas espécies, foram responsáveis, inclusive, pela extinção de algumas espécies, e ele faz um contraponto, com o contexto atual, por exemplo, né? O que está provocando as mudanças climáticas no contexto atual.
O próximo livro é esse daqui, Tupinilândia, do escritor brasileiro Samir Machado de Machado. Vou chegar mais um pouquinho assim na frente, né? Tupinilândia, esse livro, ele é uma ficção da editora Todavia. E quando eu vi esse livro, eu falei, bicho, eu preciso ler esse livro, porque a ideia que ele coloca aqui é muito interessante. É uma ideia, principalmente para quem curte história do Brasil e sabe ali que a história, o início da história é década de 80, basicamente. E quando eu vi a história, eu falei assim, cara, nostalgia total. Por quê? Porque, basicamente, a primeira parte da história, ele vai falar sobre um empresário, deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui, tem o nome do cara aqui, um tal de João Amadeus Flinger. Esse João Amadeus Flinger, ele vai ser um grande empresário que ele tem uma ideia extremamente ousada. Num contexto extremamente complicado, assim, ao mesmo tempo é um contexto histórico, década de 80, a história que ele apresenta aqui, o contexto histórico, ele é parecido com o nosso contexto histórico, mas também é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente sabe que o início da década de 80, final de 70 para 80, o Brasil ele passa por um processo de redemocratização. Fim da ditadura, depois de 21 anos, começa então uma abertura política. E você tem ali uma tentativa, de um lado você tem grupos que querem uma abertura política, de outro lado você tem os militares que governaram por esses 21 anos, né, nesse período de ditadura civil, empresarial, militar, governaram o Brasil nesse período. Eles não querem então eles não recebem tão bem essa abertura política, mas acontece. E aí, no meio disso tudo, você tem esse grande empresário, né, esse João Amadeus Flinger, e ele tem uma ideia muito ousada. Tipo assim, ele consegue esconder para todo mundo que no meio do coração da Amazônia ele cria então um grande parque de diversões temático, com muito investimento, com muito capital investido, e ele está prestes a abrir esse parque de diversões temático bem inspirado em Jurassic Park, né? Muito inspirado em Jurassic Park, tanto que aqui nas frases, né, ele coloca uma frase do Michael Crichton, que é o autor do livro Jurassic Park, né, que deu origem ao filme. Ele coloca, abre aspas, né, o passado está morto, jamais poderá ser recriado. O que fizemos foi reconstruir o passado, ou pelo menos uma versão do passado. E eu afirmo que podemos fazer uma versão melhor do que o real? Por que não? Fecha aspas. O autor que escreveu, então, o livro Jurassic Park, que deu origem, lá no final de 80 para 90, que deu origem ao Jurassic Park, né, o primeiro filme, que é um dos meus filmes favoritos, que eu era bem pequenininho quando passou na televisão, e eu amo até hoje esse filme. A proposta do filme é muito massa, muito interessante. E aqui você tem, então, essa ideia genial de que o Samir ele vai colocando essa ideia muito extrapolada, essa ideia muito, como é que eu posso dizer, uma ideia muito mirabolante, né, desse grande empresário no meio da Amazônia, criar um parque de diversões, e o toque de crítica, de sátira que ele coloca é que antes do parque ser aberto, ele precisa ser aprovado por uma junta de militares, né? Então ele convida um jornalista e convida também um grupo de militares para irem fazer um teste no parque, fazer um passeio antes da abertura do parque, que inclusive é como bem parecido com a proposta lá inicial do Jurassic Park. Antes do parque ser aberto, ele convida um grupo de pessoas, um grupo bem heterogêneo, inclusive você tem lá advogados, você tem um matemático, um pesquisador, você tem 2 pesquisadores da área da paleontologia, né, e os netos do dono do parque, né, e eles são os primeiros a fazer um teste beta do parque, dá tudo errado, a gente sabe que dá tudo errado. E aqui, basicamente, esse grupo de militares, eles não querem aprovar, pelo que eu entendi, eles não querem aprovar a abertura do parque, mas mesmo assim eles têm que fazer, né, esse teste beta do parque para ver se aprova ou não, para ter uma justificativa, enfim. E aí, 30 anos depois, aí é que é o pulo do gato, que eu achei muito foda isso. 30 anos depois, um historiador, como é que é o nome do historiador? Pesquisador do IPHAN, que é o Instituto de Pesquisa Histórica e Antropológica Nacional, se não estiver enganado. Me corrigem aí, me perdoem, porque faz muito tempo que eu fiz trabalhos em relação ao IPHAN, que é o Arthur. O Arthur, que é esse pesquisador, ele é um historiador, e ele é um historiador
Não, ele é um arqueólogo, desculpa, ele é um arqueólogo, esse Arthur, ele é especialista em nostalgia. E 30 anos depois, existe todo um mito no Brasil existe um mito em volta da evidência histórica ou não, ou se isso é um mito, ou se isso realmente existiu, da construção do Parque Tupinilândia. E esse pesquisador, o Arthur, o antropólogo, ele vai até o Pará, o estado do Pará, para investigar, e ele junta todo um grupo de historiadores, não, um grupo de pesquisadores que vai junto com ele para o estado do Pará, e ali ele vai buscando algumas informações e ele descobre que no local onde que há evidências de que foi construído o parque, você tem uma comunidade de moradores que basicamente pararam no tempo. E aí, pelo que eu entendi, o autor ele mistura esses elementos históricos e uma sátira muito bem construída, e esse contexto histórico alternativo, ele fala que, por exemplo, pelo que eu entendi, a Guerra Fria, ela não acabou. Ele fala aqui, ó. Eles descobrem que isolada nas ruínas do parque vive uma comunidade parada no tempo, onde os militares continuam no poder, ou seja, a ditadura não chegou ao fim e a Guerra Fria nunca acabou. Quando eu vi isso, eu falei, bicho, eu preciso ler essa história. Preciso muito ler essa história, tá? Então, Tupinilândia, para quem gosta dessa abordagem histórica alternativa, história alternativa com sátira, isso aqui é um prato cheio, Tupinilândia, do Samir Machado, da editora, sempre esqueço o nome da editora Todavia. Muito bom. E por último, não menos importante, nós temos aqui a pesquisadora Júlia Maia. Júlia Maia, ela é professora de pós-graduação de filosofia antiga da PUC-Rio. Também concluiu o doutorado e de pós-graduação em psicologia analítica e o sujeito contemporâneo pelo Centro de Estudo Junguiano Analistas Associados. Também é terapeuta na mesma instituição, ministra cursos na Casa do Saber que tem um canal no YouTube muito bom, e desenvolve pesquisas na área de estudo de gênero e religião, religiões narrativas míticas comparadas e filosofia na antiguidade. Esse aqui é o primeiro livro dela, primeiro livro dela, isso mesmo, primeiro livro dela. Então, aqui nós temos uma professora pesquisadora, muito bem gabaritada para falar sobre esse assunto. Deusas, Bruxas e Feiticeiras. Histórias de quando Deus era mulher, da editora. Olha, é a primeira vez, eu vou ser bem sincero com vocês, é a primeira vez que eu pego um livro da editora Planeta e o livro está muito bem editado, porque eu sempre tive um certo problema com a editora Planeta e parece que eles começaram a investir em uma boa edição, né? As folhas são folhas bem resistentes e eu sempre tive um certo probleminha com a editora Planeta, porque ou os papéis eram muito estranhos e eles oxidavam muito rápido, amarelado, tem alguns livros que ficam todos amarelados assim, inclusive sem estar na claridade. Então esse livro aqui está muito bem editado, muito bem feito, e o tema também me chamou muita atenção, né? O que mais me fez comprar esse livro é o fato de ser uma pesquisadora brasileira falando sobre esse assunto. E qual é a proposta aqui da Juliana Maiara? É basicamente mostrar pra gente, ao longo do processo histórico, como as figuras femininas, que antes eram figuras sábias, mulheres, né, sábias, mulheres de muito respeito, de muito prestígio, e ela vai mostrar pra gente como essas figuras, ao longo do processo histórico, como essas figuras foram sendo demonizadas, como essas figuras foram sendo marginalizadas. E por exemplo, a figura da bruxa, como ela foi sendo relacionada àquela figura bem típica da Baba Yaga. Ou como, por exemplo, a própria bruxaria ela foi sendo demonizada, diabolizada. Essa palavra nem existe, né? Mas assim, por que eu tô mostrando esse livro aqui? Porque esse assunto sobre religiões e religiosidades, mais especificamente bruxaria, é um assunto que me chama muito a atenção, principalmente manifestações religiosas que são marginalizadas, né? Expressões religiosas que sofreram um processo de demonização. E a prova disso, tá? Fica aí a dica dessa leitura. E já pontuando uma parada aqui. Se você não tem, por exemplo, uma abertura
para dialogar com uma autora muito bem gabaritada, que vai fazer alguns apontamentos dentro do ponto de vista do movimento feminista, então esse livro não é para você. Adquirir essa obra justamente porque é uma abordagem histórica, e que vai aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre esse processo histórico de como essas figuras femininas ou foram excluídas ou foram demonizadas, foram marginalizadas, por assim dizer. Então, a prova disso, para mostrar para vocês como esse assunto é um assunto que me chama muita atenção, um assunto que me desperta muito interesse, a prova está aqui, ó. Tudo isso daqui é relacionado ou a religiões que foram marginalizadas, né, ou pesquisas históricas que falam sobre como esses grupos foram marginalizados, ou a própria história da bruxaria, por exemplo. Eu acho que a gente cumpriu aqui o papel para a gente falar um pouquinho aqui dos nossos recebidos de março, mas agora estamos em maio, basicamente. Então fica aí a dica e até a próxima. Tchau!